Nesta aula nós vamos estudar a porcentagem. A porcentagem ela não é difícil, porém você tem que tomar muito cuidado com a interpretação, tá? Uma situação para nós, a primeira situação, nós vamos trabalhar com a porcentagem e ela pode vir de três maneiras para vocês. Você está acostumado a ver isso aqui, ó, 50%. Tá bom? Então o exercício ele pode trazer um valor assim, 50% dos estudantes estudam à noite, tá bom? Ou ele pode trazer em forma de fração. A fração e a porcentagem elas são casadas. Então assim, ó, 50%, segue a língua portuguesa, ó, 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100. Tá bom? Então às vezes o exercício pode falar assim, 7/15 dos alunos trabalham à noite, tá ok? E aí acontece o seguinte, ele te dá a infração e te pergunta a quantidade. Então ele pode me perguntar tanto em porcentagem, em fração ou em fração irredutível, quando você vai simplificando os 50% até chegar na fração irredutível, ou fazer a divisão mesmo, vir para mim como um número decimal, tá bom? Então, ó, pode vir nas questões de concurso como porcentagem, pode vir como fração, tá ok? E pode aparecer como número decimal. Então esses três casos aqui, ó, podem se misturarem nas questões. Então pode misturar assim, um exercício chegar para nós e falar, nós temos 20 alunos, desses 20 alunos, 1/3 moram com a mãe, tá ok? Desses 1/3, 50% das mães trabalham. Então ele vai tentando te induzir ao erro, joga a fração, joga a porcentagem, então eu tenho que saber trabalhar com esses três números. E outra situação, hein? Os três números aqui, a porcentagem, fração e decimal, são os mesmos números, só que a forma que vem a apresentação para mim que é diferente. Significa a mesma situação, só que está sendo apresentado de uma forma diferente, beleza? Vamos fazer alguns exercícios para que você entenda agora a interpretação de como isso pode cair, beleza? Vamos fazer alguns exemplos. Então vamos pegar aqui o primeiro exemplo. O exercício ali da nossa apostila trouxe assim, transforme essa porcentagem numa fração irredutível, ou seja, você tem que reduzir essa fração ao máximo, mas ele vai ser fração, só que irredutível, tá bom? Como aqui está em porcentagem, a porcentagem também é fração, ó, 20%, 20 sobre 100, mas não terminou por aí, porque ele quer irredutível, então ele quer que você reduza essa fração. Então vamos lá, esses dois zeros aqui eu posso cancelar, me sobrando 2 sobre 10. Correto? Ambos os números não são divisíveis por 2, então aqui vai ficar 1 e 10 dividido por 2 vai ficar 5, ou seja, 1/5. A minha fração irredutível de 20% é 1/5. Pronto, só esse exercício. Outro exemplo, pedindo para transformar em fração irredutível, 120%. Então eu vou pegar 120 sobre 100, 120%. Cancela esses dois zeros, aqui vai ficar 12 e aqui vai ficar 10. E aí eu tenho que ver uma multiplicação aí, uma tabuada, qual que divide os dois, mas ao mesmo tempo. Por exemplo, ambos os números são divisíveis por, vamos colocar aqui, por 5. Por 5 não dá, porque o 12 não dá. Por 2, ambos os números são divisíveis por 2, então vamos lá. 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. Opa, olha aqui, a fração. 120%, a sua fração irredutível é 6/5. Beleza? Ok? Tranquilo esse exercício. Vamos passar agora para o segundo exemplo. Vem comigo. O segundo exemplo, ele está falando o seguinte. Você tem a porcentagem e ele está pedindo para transformar em um número decimal. Muito fácil de resolver. Você vai pegar assim, ó, 35% é a mesma coisa que 35 sobre 100. Só que aqui no caso eu não preciso simplificar, basta fazer a divisão. Se eu dividir 35 por 100, a resposta vai ser 0,35. Ó, pronto, terminou. Então 35% numa fração desculpa. 35% em um número decimal é 0,35. É só fazer a divisão por 100. Pronto, não tem mais segredo. Beleza? Vamos fazer um terceiro exemplo agora.
Terceiro exemplo, agora aqui é o processo ao contrário. No exercício anterior eu te dei a porcentagem e perguntava o número decimal. Agora não, eu te dou o número decimal e te pergunto a porcentagem. Transforma em porcentagem. É só pensar no exercício anterior. Se eu tinha porcentagem para número decimal, eu dividi por 100, certo? Aqui não, eu tenho a porcentagem, no caso, eu estou perguntando a porcentagem, eu tenho o número decimal. Então eu faço o processo ao contrário, eu multiplico por 100. Essa multiplicação vai dar 42, mas eu não posso esquecer o símbolo de porcentagem, tá? Olha isso aqui, 2,37. Vou multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Vai ficar 237%. Pronto, fechamos, pessoal. Então, quando você tem um número decimal e deseja transformar em porcentagem, basta fazer a multiplicação por 100, ok? Vamos mais um. Quarto exemplo. Agora é outro processo. Eu te dou a fração e falo assim, ó, quero que transforme em porcentagem. No primeiro exemplo, eu te dei a porcentagem e pedia para transformar em fração, tá bom? Agora é o processo ao contrário, eu te dou a fração e quero que transforme em porcentagem, tá bom? Olha como que é simples. Basta você pegar esse cara e fazer uma divisão, basta você pegar esse cara e fazer uma multiplicação por 100. Tá bom? Aí multiplicação de fração com número inteiro, quer dizer 5 vezes 100 vai ficar 500. Aqui embaixo continua o 8, porque embaixo desse 100 é 1. 8 vezes 1 continua 8. Galera, isso aqui nada mais é do que uma divisão. Então você vai pegar o 500 e vai dividir por 8. Então aqui vai ficar 50. O mais próximo fica 6. Por quê? 6 vezes 8 é 48. Concordam? Aqui vai ficar 2, ó, porque abaixou, certo? Aqui como emprestou ficou 0. Então vai ficar 20. O mais próximo que chega de 20 vai ser 2, porque vai ficar 16. Então aqui vai ficar 4 que 0. Abaixo um 0 que não tem, eu coloco uma vírgula. Logo aqui vai ficar 5. Ou seja, fiz a divisão. Essa resposta deu 62,5%. Então olha só que legal o processo da fração. Basta você pegar a fração, Basta você pegar a fração, multiplicar por 100 e aí você vai fazer a divisão. A divisão já te dá a resposta em porcentagem exatamente porque você multiplicou por 100. Pronto, acabou o exercício. Então 5/8 é a mesma coisa que 62,5%. Boa? Vamos fazer agora alguns exemplos, alguns exercícios que vai envolver a interpretação de texto, é onde a porcentagem gosta mesmo de cair. Mas para isso eu preciso desses conhecimentos misturados, tá ok? Então bora treinar, vamos fazer alguns. Próximo exercício, tá? Vamos ler, coloca na tela. Acontece o seguinte, o quinto exemplo vê assim, de uma pesquisa em que foram entrevistados 625 estudantes do curso noturno, concluiu-se que 84% deles trabalham, tá bom? A pergunta, quantos dos estudantes entrevistados trabalham? Então nós temos aqui, ó, 625 estudantes, tá bom? Ó, nós já estudamos regra de 3. Então vamos montar uma regra de 3 aqui, ó. 625 estudantes são o total, é o meu total de estudantes. Então ele vai representar o 100%, ok? E aí o exercício me falou que 84% deles trabalham. Então eu vou chamar aqui de X, ó. Ele falou que 84% desses estudantes trabalham. Pronto, montei a regra de 3. Tá facinho de resolver, tá? Então você vai fazer o seguinte, ó. Diferente da regra de 3 simples e composta, que você ia ver diretamente ou inversamente proporcional, na porcentagem você não precisa perder esse tempo. Você montou a regra de 3, já resolve, tá ok? Então aqui vai ficar o seguinte, ó, 100x, que é igual a 625 vezes 84, tá ok? Se fizer essa multiplicação, vai dar 52,50, isso mesmo, 52.500, tá bom? Passa dividindo, quer dizer, 52.500 dividido por 100. Logo, nós vamos ter 525 estudantes. Qual é a pergunta do exercício, né? 84% são que trabalham. O X estão nos estudantes, são estudantes que trabalham. Prontinho, esse exercício está feito. Uma regra de 3 simples resolve ela, ok? Vamos fazer mais uma. Sexto exemplo. Dentre os 1.250 médicos que participaram de um congresso, 48% eram mulheres.
Dentre as mulheres, 9% eram pediatras. Quantas mulheres pediatras participaram desse congresso? Então, olha só esse exercício. Eu não posso pegar o 9%, somar com mais 48%. Não. Você tem que fazer por parte, porque a porcentagem engana. A porcentagem já tem esse poder de enganar. Então, você tem que fazer o seguinte, ó. Resolve por etapas. Ele falou que eu tenho 1.250 médicos. Então, vamos lá. 1.250 médicos, tá? Entre homens e mulheres. Representa o meu 100%, porque é o total de mulheres que eu tenho. Desculpa. Representa meu 100%, porque é o total de médicos que eu tenho, tá? Aí o exercício me falou o seguinte, que 48% eram mulheres. 48% eram mulheres. Opa, 48% eram mulheres. Eu vou chamar M de mulheres, tá bom? Ou X. E aí você já montou a regra de 3, como eu já disse, não precisa ver se é diretamente ou inversamente. Montou a regra de 3? Bom, bronca, começa a resolver. Então vamos lá, aqui vai ficar 100M é igual a 1.250 vezes 48, tá ok? Essa multiplicação, 1.250 vezes 48, vai dar 60.000, ok? Passa dividindo, então nós vamos ter 60.000 dividido por 100. Ok? Cancela esses dois zeros com esses dois, me sobrando 600. Olha só, 600 não é a minha resposta ainda, porque o exercício falou, eu tenho 1.250 médicos, 48% são mulheres, ou seja, eu tenho 600 mulheres, tá ok? Médicas aqui, vamos colocar, tá? Porque a pergunta do exercício é qual? Ele falou assim, ó, dentre as mulheres, 9% são pediatras. Dentre as mulheres, então o cálculo vai ser em cima das mulheres. Vou montar uma outra regra de 3. Então, ó, aqui que são as mulheres, ok? Vai representar quantos por cento? Ah, Carlos, 48. Aí que tá. A porcentagem ela muda, tá ok? Ela muda a divisão, ela muda de 100% de acordo com a situação. Aqui ele era 100% quando tinha um total de médicos. Só que o exercício está perguntando dentro das mulheres, então esse 100% agora é em cima das mulheres. Então esses 600 aqui representa o total de mulheres. Então aqui vai ser 100%, ok? O exercício falou que era saber 9% são pediatras, eu vou chamar de P, de pediatras, tá? Resolve, vai ficar assim, ó, 100P é igual 6 vezes 9, 5400, porque eu tenho aqui 600, beleza? Passa dividindo, ó, esse dividido aqui, ó, e você já vai achar, cancelando esses dois zeros, que eu tenho 54 pediatras. Tá bom? Ou seja, essa aqui é a resposta do exercício. Ele está perguntando quantas mulheres pediatras nós temos. Nós temos 54 mulheres pediatras, tá? Então, pessoal, você tem que tomar muito cuidado com a porcentagem. Porque aqui, ó, veio o exercício para nós, 1.250 médicos, tá? Falou, 48% são mulheres. Poxa, achei a quantidade de mulheres. A visão do 100% mudou. Aí ele pergunta assim, dentre as mulheres, 9% são pediatras. Então, aqui, ó, o total de mulheres vai ser o meu 100%. Montei uma outra regra de 3. E pimba, achei a resposta. Beleza? Vamos fazer mais um para fixar? Bora! Sétimo exemplo. Para a confecção de uma peça metálica, foram fundidos 15 kg de cobre, 9,75 kg de zinco e 0,25 de estanho. Qual a porcentagem de cobre dessa peça? Tá. O exercício falou o seguinte, que essa peça ela foi fundida, ou seja, foi misturada. Misturaram para nós 15 kg de cobre. Então nós vamos colocar aqui, ó, 15 kg de cobre, ok? O que mais que o exercício me disse? Ele falou o seguinte, 9,75 kg de zinco. Então 9,75 kg de zinco, ok? E 0,25 kg de estanho. Olha só, isso aqui já começou, antes de ser porcentagem, é questão de números, soma de números decimais. Então ele falou que foram fundidos, ou seja, foi misturado. Se você fizer essa conta aqui, ó, você vai achar 25 kg, tá? Essa peça aqui total, beleza? Agora vem a questão mesmo. Ele está perguntando o seguinte, quantos por cento de cobre eu gastei nesta peça? Qual a porcentagem de cobre? Então vamos imaginar, 25 agora é o meu total, certo? Então 25 kg
ele representa o meu 100%, porque é o total da peça, tá? Aí a pergunta é o seguinte: quantos quilogramas de cobre? Mas eu estou gastando quantos de cobre? Eu estou gastando para fazer essa peça 15 quilogramas. Então, logo 15 quilogramas vai ficar aqui. E aqui vai ficar a minha variável. O que eu quero saber é a pergunta do exercício. Então, ó, o X está na porcentagem. O 15 é o cobre. Então, aqui eu estou achando a porcentagem de cobre. Aí eu faço a multiplicação cruzada, normal. 25 X é igual a 1.500. 15 vezes 100. Então, esse 1.500 dividido por 25, essa divisão você vai achar 60. 60 o quê? 60%, porque o X está na porcentagem. Então, pessoal, essa aqui que é a resposta do exercício. A quantidade de cobre que eu estou usando nessa peça é de 60%. Beleza? Facinho, né? Tranquilo nessa. Vamos fazer mais uma? Oitavo exemplo. Na compra de uma camisa, tive um desconto de 12% sobre o preço da etiqueta. Qual o preço da etiqueta, sabendo que o desconto foi de R$ 2,40? Olha que interessante esse exercício. Você tem aí R$ 2,40. O que eu tenho de aluno que já formou esse R$ 2,40 de 100% é impressionante. Por quê? É a questão da interpretação. Imagina assim, pô, uma camiseta vai custar R$ 2,40, tá? Não tem nada a ver, você tem que ver o português. Ele falou para mim assim, ó: eu tenho uma camisa que eu tive um desconto de 12%. Aí lá embaixo, sabendo que o desconto foi de R$ 2,40. Então, ó, R$ 2,40 representa 12%, tá bom? Aí ele está perguntando qual é o preço da etiqueta, quer dizer, qual é o preço dessa camiseta? O preço não é o 100%? Não é o total? Aqui eu estou calculando 100% total. Quantos reais vai gastar? Tá? Pronto, montei a regra de 3. Só fazer agora, ó, 12x, 2,40 vezes 100 vai dar 240. Passa dividindo, ó, 240 dividido por 12. Essa divisão dá 20. 20 o quê? O x não está no real? Aqui, ó, então vai ser 20 reais. Pronto, acabou. Essa é a resposta do exercício. Tá ok? 20 reais o preço de etiqueta. Aqui a gente está calculando o 100%. Então tome cuidado com a interpretação de texto. O exercício me afirmou que 2,40 vale 12. Tá bom? Nono exemplo. O preço de um produto sofreu um reajuste de 12%, aumentando para R$ 60,48. Qual era o preço desse produto antes do reajuste? Galera, antes de começar a resolver esse exercício, eu quero que vocês prestem atenção aqui numa... Vamos fazer uma ilustração. Imagina que esse aqui é o produto que eu estou comprando. Tá bom? Isso aqui é um produto. Então vamos chamar aqui de produto. Vamos supor que eu comprei aqui alguma coisa, tá ok? Não importa aqui, o que seja. Esse produto... Eu pergunto para você, custa quantos reais? Nenhum momento eu falei o valor financeiro dele, mas a porcentagem eu sei quantos que ele vale. Quantos por cento esse produto vale? Esse produto vale 100%. Eu não sei qual é o valor financeiro, mas a porcentagem eu sei. Tá ok? Então aqui tá, beleza? Aí eu falo para vocês o seguinte, esse produto sofreu um acréscimo de 12%. Sofreu um acréscimo de 12%. Vamos montar aqui o produto novamente, tá? Aqui é o mesmo produto, ó. O mesmo produto. Beleza? Esse produto sofreu um reajuste de 12%, que foi custar quantos agora no nosso exercício? Ele falou R$ 60,48. Então ele passou a custar agora R$ 60,48. É isso que está acontecendo nesse exercício. Você tem um produto que você não sabe o preço, eu vou chamar esse preço de X, tá bom? Mas eu sei a porcentagem, ele vale 100%. Ele teve um acréscimo de 12% e passou a custar R$ 60,48. Aí a pergunta do exercício, qual era o preço desse produto antes do reajuste? Aí que tá. Quantos por cento esse produto custa? Esse produto custa 100%, certo? Teve um acréscimo de 12%, logo... esse valor agora custa 112%. É esse que é o lance desse exercício, tá bom? Esse 100% exercício não me falou, eu que tive que interpretar. Conhecimento de porcentagem. Falou que aumentou 12, então passou a custar 112. Pronto, a pergunta é em cima desse valor aqui. Quantos reais ele custava? Montei a regra de 3. Quer ver? R$ 60,48 custam 112%.
ok? A pergunta do exercício é quantos que ele valia antes. Quantos que ele valia antes? 100%. Vale o preço dele que eu quero saber, x. Só resolver essa regra de 3, quer dizer, 112x é igual a 60,48 vezes 100 é 6.048. Passa dividindo, ó, 6.048 dividido por 12. Essa divisão vai dar 54, ou seja, 54 reais. O preço desse produto antes do reajuste custava 54 reais. Ok? Não é fácil? Não é tranquilo? Por enquanto tá. Vamos fazer mais exercício para vocês, mas antes vamos dar uma pausa, tá ok? Dá uma pausa. Aí você pega a apostila, faça esses exercícios que estão aí e depois você assiste o próximo vídeo. Tranquilo? Que é a resolução desse aí, para ver se vocês entenderam. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Beleza? Um grande abraço, até daqui a pouco.